Bem-vindos todos a mais uma bela lição aqui do nosso canal da Escola Clássica. E bom, nós vamos falar hoje mais um pouco sobre verbos e sobre as palavras que apareceram aqui, que aparecem aqui nos nossos versículos, que nós lemos aqui. Estamos no versículo 4 e vamos diretamente ao versículo 4, a leitura e a tradução, e depois nós fazemos todos os comentários. Mas antes disso, se tu queres ver isso, permanece aqui até o final, curte, compartilha, enfim, comenta aqui no vídeo, inscreve-te no canal e acompanha estas belas lições que eu deixo aqui de todo o coração para vocês. Muito bem. Et vidit Deus. Et vidit Deus. Lucem. Então, recapitulando, né? No terceiro versículo, fiat lux et facta est lux. Agora, et vidit Deus lucem. Quia bona est. Quia bona est. Et discrevit Deus inter lucem et tenebras. Muito bem. Vidit Deus lucem. Qual foi a palavra que nós lemos? Que nós lemos aqui no terceiro versículo. Vocês podem lembrar. Façam um esforço. Lux. Lux. Mas agora ela aparece aqui como lucem. Lucem. Muito bem, é a mesma palavra. É luz também, é a mesma palavra. Mas ela sofreu a flexão de caso. Está no caso acusativo. Quem é o sujeito da frase? Mais uma vez, quem está fazendo as coisas aqui, né? Quem faz, age aqui. Todas estas ações que são contadas. É Deus. Deus é o sujeito da frase, está no nominativo. E o que ele viu, ou melhor, o que ele viu aqui? Vidit, viu. Como é este verbo no presente? Videt. Videt, com et e não it. Ou seja, este verbo mudou em algum dos seus atributos, ele flexionou de algum modo, está conjugado no tempo pretérito perfeito também, assim como dicit se conjugou para o perfeito, né? Foi conjugado para o tempo perfeito como dixit, aqui nós temos vidit. Então, videt é o tempo presente, vê. Né? Deus vê, Deus videt. Deus viu, vidit. Como o verbo foi utilizado, então notem, né? O verbo foi utilizado, nós sabemos quem é o sujeito. O sujeito agora é aquele que viu algo. Então, Deus viu. E viu o quê? Este o quê, quando eu pergunto já em português, né? O quê, eu estou falando do objeto direto, porque o verbo ver rege objeto direto. Ou seja, a próxima palavra que se segue deste verbo, ou a palavra que complementa este verbo, tem de ser um objeto direto. Na língua latina, este verbo pede que a próxima palavra esteja no acusativo, pessoal, no acusativo. Então, lux era um nominativo que nós vimos. Nominativo. Certo? Lux, apenas a luz. Agora aqui, Deus vidit lucem. Lucem. E se eu quero dizer assim, por exemplo, da luz, né? Então, fonte de luz ou fonte da luz. Como eu diria em latim? Eu diria fons, que significa fonte, fons lucis, fonte da luz. Fons lucis, no caso genitivo. Agora aqui, como tem um verbo, o verbo é ver, e ele rege acusativo, luz tem de estar no acusativo, porque é o complemento deste verbo. Entendam isto.
Muito bem. Lucem é o complemento de vidit, deste verbo que aparece aqui. Viu. Muito bem. Et vidit Deus lucem. E Deus viu a luz. Quia bona est. Bom, nós temos aqui, quia bona est, nós temos uma conjunção. Este quia que está aqui, ele normalmente vai significar o porquê, que é o porquê da língua portuguesa, o porquê junto, certo? Então, assim, eu digo porquê separado. Por que, sei lá, por que Deus criou a luz? E eu respondo, porque Ele quis. Este porquê de resposta em português vai ser um porquê junto, mas em latim nós temos duas palavras diferentes para a pergunta e para a resposta. Então, nós vamos ter cur para a pergunta, cur, este porquê separado da língua portuguesa. Então, cur fecit, por que fez? Né? E nós temos para responder quia. Mas aqui, neste texto em específico, este quia, ele talvez a gente possa ler porque a luz é boa, mas o sentido que está aqui é que é boa, ou viu que era boa. Então, viu que era boa normalmente se traduz. Este quia liga a ideia de que Deus viu esta luz e comenta e pensa quia bona est, que é boa. Então, este quia liga este adjetivo que está aqui, a luz. Então, quia bona est. Então, viu que era boa. Et vidit Deus lucem, a luz, que é boa. E pensou, é boa. Então, a luz é boa. Quia bona est. Vidit Deus lucem, quia bona est. E notem que bona é um adjetivo. Nós temos bona, bonus, bonum. As três variações de gênero deste adjetivo. Aqui está no feminino, porque lux é feminino. E está no nominativo, porque ele está concordando, na verdade, com lux no nominativo e não este acusativo lucem. Porque senão nós teríamos bonam. E não é isto que nós queremos. Nós estamos utilizando com o verbo est aqui. Quia bona est. Et discrevit. Então, discrevit é o verbo também no tempo pretérito e significa separar, né? E separou. Et discrevit Deus, e Deus separou, fez uma separação, está nesse sentido este verbo, discrevit. Então, lembrando que, por exemplo, em português nós temos discrição, que vem daqui, discrição. O que é discrição? É a ideia de ser discreto. Por exemplo, uma pessoa discreta, né? Ou algo discreto, que acontece discretamente. Por que se diz discreto na língua portuguesa? Por que essa palavra é discreto? Esta palavra é assim por causa do verbo discrevit, que está aqui. Então, este verbo que dá origem a este sentido de estar separado de algo. Ou seja, o discreto ele está separado dos outros, do todo. Ali está, né, alguém que numa sala está separado discretamente, fazendo silêncio, porque ele separou-se, sei lá, da turba que está acontecendo, por exemplo, né? Então, isto que é ser discreto, é ser separado, né? Num sentido, numa outra conotação, então, deste mesmo verbo da língua latina que nós temos aqui. Et discrevit Deus inter lucem et tenebras. Ele fez a separação entre. Então, aqui nós temos a preposição inter, né? Entre. Inter, e ela pede que os seus complementos, né, que as palavras que se seguem após esta preposição estejam também no caso acusativo. Então, vocês já notaram, podem notar que tanto os verbos podem exigir uma próxima palavra complementar no acusativo, como lucem, vidit lucem, e também aqui
estas preposições, como super, em que ele diz ali super aquam, e aquam está no acusativo por conta desta preposição super, e inter lucem, né? Inter também preposição, vai ser seguida do acusativo. Inter lucem. E tenebras também está no acusativo. Nós vimos esta palavra no plural, no nominativo, tenebre, as trevas. No plural, tenebre. O singular seria tenebra, a treva, né? Tenebra. Aqui no plural, tenebre. Este é o plural das palavras femininas como estas, né? Então, se fosse singular de terra, terra. Plural, terre. Com ai no final, como está escrito aqui. Agora, aqui, interlucem, então, lux, que é uma palavra um pouco diferente das outras que nós vimos, mas é feminina também, então, lucem, e tenebras, está no acusativo, e está no plural, são as trevas das quais ele está falando. E ele separa a luz das trevas, faz a separação entre interlucem et tenebras. Então, estas palavras juntas aqui, por conta da preposição, elas vão estar as duas no acusativo, porque a separação se dá, então, entre luz e trevas. E aqui Deus está fazendo esta separação. Ele cria a luz e o que sobra, e aquilo, talvez a luz estivesse aí misturada nesta terra, como ele chama, terra invisível, incompósita, mas ele faz uma separação. Agora nós podemos imaginar algo fantástico aqui, nós podemos imaginar o início dos tempos nessa narrativa, nós podemos imaginar muitas coisas. E também imaginar que talvez tudo isso, por enquanto, né, ele vai definir cada vez mais esta criação. Então o Gênesis, ele é apenas uma narrativa. Ele é uma narrativa que costura algo fantástico que está acontecendo no início dos tempos e que nós podemos tentar imaginar de diversos modos até que nós entendamos mais ou menos o que isso significa. Mas, notem, é uma descrição muito simples. Quantas coisas não estão acontecendo entre entre uma ação de Deus e outra nesta criação aqui, né? Então, quantas coisas podem estar acontecendo? Porém, ele vai descrever isso de uma maneira muito simples. Descrevit Deus interlucem et tenebras. Então, ele fez a separação entre a luz e as trevas. Tá? Então, outro verbo que nós vimos aqui, então, vidit está no pretérito perfeito. Adjetivo novo, bona, bonum, bonus. Então, são adjetivos. Nós vamos falar mais sobre adjetivos ainda. Nós vimos o verbo est, novamente. Nós vimos aqui a conjunção quia. Pode ter o sentido de porquê, mas normalmente ela é um quia de respostas. Aqui é mais por conta da tradução do grego, enquanto nós temos em grego kai eiden, que é viu, hotheos, tophos, viu a luz, hotikalon, que é bela, nesse sentido, que é bela, ou que bela. E aqui também, quia bona est, ele tenta fazer essa tradução direta do grego ali, traduzindo hoti por quia, tá? Então, claro que eu não exijo aqui que vocês estejam já entendendo a língua grega e tudo isso, eu só estou mostrando, porque é a minha missão, então, mostrar também de onde estas coisas vêm. Certo? Estão livres agora para perguntar, comentar, tirar as dúvidas. Eu fico à disposição de vocês e espero que vocês estejam fazendo um ótimo início dos estudos de latim aqui com as nossas leituras. Também digam o que estão achando, se gostariam de algo a mais, se gostariam de alguma explicação melhor em alguma parte, vamos dizer, algum comentário maior sobre alguma dessas palavras que apareceram. Fiquem à vontade, então, pessoal. Compartilhem os nossos vídeos, curtam aqui o vídeo e inscrevam-se no canal principalmente, ativem o sininho, porque nós vamos ter
muitas novidades aqui na Escola Clássica e, claro, eu convido todos vocês a mergulhar de vez no latim, no grego antigo, na cultura clássica, conhecendo os nossos cursos da Escola Clássica, tá, pessoal? Nós temos os cursos que começam do zero, né? Começam do zero e nós vamos fazendo uma leitura por textos muito simples, avançando e avançando e avançando, também treinando vamos dizer, a composição em latim, fazendo exercícios específicos para cada uma dessas partes da oração. Vocês podem, então, ter um estudo muito completo de latim e grego antigo e também suporte do professor, ajuda e tudo isso na Escola Clássica, né? Então, acessem o nosso site, conheçam a Escola Clássica e vocês vão iniciar de uma vez por todas, com toda a força, este estudo das humanidades clássicas, da leitura dos clássicos, e eu fico aqui à disposição para ajudá-los nisso. Muito obrigado e até a próxima.